Seja bem-vindo ao vlog Palavras em Chamas e hoje eu quero falar um pouco com você sobre evangelismo e sobre as bênçãos de Deus. Então, vamos pular pro vídeo logo, né? Bora pro vídeo. Bom, na verdade é um vídeo curto. Eu não quero falar muito tempo aqui com vocês sobre isso, mas eu quero ser bem direto ao assunto. Antes de fazer isso, eu vou convidar vocês a fazer parte do grupo Palavras em Chamas. O grupo do YouTube, nós estamos aqui, apoiado pelo grupo do WhatsApp. Ou seja, muita coisa que eu faço pro YouTube vem do grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp realmente tem sido uma bênção, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Bom, deixa eu contar aqui uma história. Antes disso, o link para o grupo está aqui embaixo. E a gente tem um blog, Palavras em Chamas, também está aqui embaixo, né? E tem bastante conteúdo no blog. E graças a Deus, muita gente tem voltado para o blog agora e tem sido abençoador. Eu vou ler para vocês o Salmo 37, até o versículo 4. Mas eu quero compartilhar o porquê que eu vou fazer isso agora. Essa semana alguém compartilhou um texto, aqueles textozinhos com fundo fotográfico. E esse texto era o Salmo 37, do versículo 3 e o versículo 4. E outras pessoas compartilharam esse texto, porém, é um texto bonito, mas que precisa ser acompanhado do versículo 1 e do versículo 2. Por quê? Quando eu afirmo o versículo 3 e o 4 para todo mundo, ignorando o versículo 1 e o versículo 2, eu posso estar enganando até os ímpios. Por quê? O ímpio, quando vê aquilo ali, acha que o texto é só sobre como ser abençoado. E não é bem isso que está acontecendo. Quando você enfatiza as bênçãos e esquece da vontade de Deus, você corre o risco de estar enganando as pessoas. Por quê? Elas vão querer fazer aquilo lá, mas elas não vão ser ouvidas. Por quê? Porque o texto fala, no versículo 1 e no versículo 2, o motivo. Então, é claro que nós queremos que os ímpios se arrependam. Claro que nós queremos isso. Mas nós não podemos ocultar algumas verdades em favor de outras. Então eu não posso fazer com que o ímpio venha para a igreja ou que o ímpio comece a achar que Deus vai abençoar ele sem pregar o versículo 1 e o versículo 2. Então eu vou ler agora até o versículo 4 e vocês vão entender o que eu estou falando de forma mais direta. Vamos lá então, vou ler na NVT e vai aparecer aqui para você acompanhar, né? Salmo 37, versículo 1. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o que deseja, os desejos do seu coração. Poderia até ler até o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Mas até o versículo 5 foi ocultado nessa compartilhação, sei lá, nesse texto, né? Qual é o problema de afirmar apenas o 3 e o 4, que é confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará? O problema é que aqui a gente só tem bênçãos e uma única exortação, que é confie no Senhor e faça o bem. Nós sabemos que todos podem fazer o bem, e confiar no Senhor sem observar o 1 e o 2 pode ser relativo, né? Eu posso acreditar que Deus vai me abençoar, mas isso não é confiar, né? Isso é só acreditar. Depois ele vai citar o versículo 4, que é busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o que deseja o seu coração. Ou seja, as bênçãos são enfatizadas no 3 e o 4. Então a mosca aqui, ó, tá aprendendo. Mas no versículo 1 e no versículo 2 é a verdade que você precisa divulgar antes de passar a bênção. Por quê? Não funciona só com bênçãos, funciona com exortações. Nós aprendemos a viver, nós vivemos para a honra e glória de Deus e Ele nos abençoa porque nós vivemos para Ele, não para ser abençoados. Então no versículo 1, então a música atrapalhando hoje aqui. No versículo 1 ele vai falar assim, ó: você que está sofrendo, você que está passando necessidade, não se preocupe com os perversos e nem tenha inveja dos que praticam o mal.
Na versão Almeida aqui está falando sobre perversos e sobre pecadores. Ou seja, como é que eu vou falar do versículo 3 e 4 para pessoas que estão completamente desviadas? Como é que eu vou fazer isso, né? Falar assim, olha, você que não vive segundo a vontade de Deus, confie no Senhor, Ele vai te dar o que seu coração procura. Se no versículo 1 e 2 está dizendo que essa pessoa vai ser destruída, então a gente está pulando, está botando a carroça na frente do cavalo. O texto é claro. Não se preocupe com os perversos, você que está passando necessidade. Nem tenha inveja dos que praticam o pecado. Se você pratica o pecado, se você ama o pecado, mas agora está gostando do versículo 3, do versículo 4, essas bênçãos não são para você. Alguém está te enganando. Então, automaticamente, você precisa entender que nós precisamos odiar a prática do pecado e nós precisamos mudar de ser pessoas perversas para pessoas que amam o bem. O 3 e o 4 é o contrário do primeiro. Quando ele fala não se preocupe no primeiro versículo, é porque as pessoas elas confiam totalmente nos seus bens, no seu poder. E aí no versículo 3 ele fala o contrário, olha, ao invés de você confiar nos seus bens, confie no Senhor e faça o bem. E depois ele fala daqueles que praticam o mal, ou seja, algo que eu faço, né? Então, não se preocupe com quem faz do jeito errado, faça do jeito certo, né? Versículo 4 ele é bem enfático, olha, busque ao Senhor, busque no Senhor a sua alegria, ou seja, contrário à vida que você tinha de ser como pessoas que buscavam o pecado, busque a Deus. Então é o contrário. Mas sem ler o versículo 1 e o 2, essas informações são perdidas. E de momento nenhum o Salmo está dizendo que se você viver do jeito que você vive, numa vida de pecado, amando praticar as coisas que Deus abomina, em momento algum o salmista está dizendo que você vai ser abençoado. Pelo contrário, no versículo 2 ele diz, pois como capim vocês secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Por que ele está usando o exemplo do capim e da grama? Porque o sol é que seca. Ou seja, quando Deus se mostra na presença do ímpio, ele seca, ele murcha. Então isso aqui é justiça de Deus. Então eu não posso afirmar no versículo 3 e 4 para você que ama cometer aquilo que Deus abomina. Se você for ler o Salmo todo, você vai ver no versículo 9, por exemplo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. No versículo 11, versículo 14, os perversos puxam as suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido. Quem é o pobre e o oprimido? É o homem do versículo 1, que estava passando por necessidade e que o salmista diz, não se preocupe com os perversos. Né? E quem é os perversos? Aqueles que amam o pecado e odeia a verdade. Consequentemente, odeia quem pratica a verdade. Que Deus promete para essas pessoas? Os perversos puxam as suas espadas e preparam seus arcos para matar os pobres e os oprimidos, para massacrar os que são corretos. Então, você que às vezes está ouvindo uma mensagem de positivismo, às vezes essa mensagem é contra você, ela nem é para você, e você não sabe, porque pessoas estão te enganando, né? Porque o que está sendo prometido é que você, se continuar numa vida de pecado, vai se secar como um capim, vai desaparecer de uma hora para outra, né? Então, o que o versículo 15 está falando é muito sério também, precisa ser observado. As suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. No versículo 16, melhor ser justo e ter pouco, que ser perverso e rico, pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta os justos. Então, meu querido, sei lá, você que está me ouvindo, não caia nesse golpe de que você vai ser abençoado, mesmo que você não tenha que se arrepender. A palavra é clara. Se você não se arrepender, você vai se secar como a erva. Se você não se arrepender, se você não odiar a prática do mal como Deus odeia, você vai se tornar automaticamente o lado de lá.
Você não é o que vai gozar das bênçãos de Deus de jeito nenhum. A Bíblia não fala isso. O seu pastor pode ter falado, mas a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, as promessas são terríveis. Nós queremos que o ímpio sofra, nós queremos que o ímpio morra, de forma alguma. Mas quando a gente esconde essa verdade, nós não demonstramos amor ao ímpio. Nós não demonstramos amor a ele porque nós deixamos que ele se engane e que ele seja enganado e que ele morra no final. Né? Porque a justiça de Deus não está condicionada ao que você faz. Não é porque você fez errado com alguém que amou o pecado durante a vida toda, não é por isso que Deus vai ter pena ou que Deus vai mudar os seus planos, não. Mas você pode ajudar aquela pessoa a se arrepender. Se ela se arrepender de verdade, sim, ela vai participar ativamente do versículo 3, do versículo 4, que eu vou ler para você que se arrependeu, para você que agora odeia o pecado, que não é mais o perverso. Então o versículo 3 é para você. Confie no Senhor e faça o bem, contrário do perverso, contrário daquele que confia nas suas práticas maldosas, né? E você viverá seguro na terra e prosperará. Versículo 4. Busque ao Senhor, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o que deseja o seu coração. Na Bíblia, a AFC está falando assim, busque a sua alegria também no Senhor. Por quê? Deus nos dá muitos motivos de alegria, mas o salmista fala, olha, se alegre também no Senhor, porque é Ele que te deu isso tudo, né? E Ele ainda vai te dar o que deseja o seu coração. Deus abençoa demais quem está com Ele. Mas eu não posso falar que se você não se arrepender, você vai conseguir isso tudo. Eu seria um mentiroso, um hipócrita. Ainda que eu estivesse alimentando o seu ego, eu seria hipócrita, porque eu estou negando a verdade de Deus. E não importa se você não gosta dessa mensagem. O que importa é que é a verdade e que ela transforme a sua vida e a forma como você prega a verdade também. Porque o que importa é pregar a verdade. Eu não estou aqui para alimentar egos, eu estou aqui para pregar a verdade. Amém? Bom, fique com Deus. Se você tem mais alguma dúvida desse texto, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você quiser participar do nosso grupo, o link está aqui também. Você não vai ser desamparado, nós vamos conversar com você até você entender. E isso tudo nós fazemos para honrar e glorificar a Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no grupo e no canal Palavras em Chamas.